Já imaginou olhar para o céu e perceber que talvez estejamos completamente cegos ao que deveríamos ver? Se estivermos interpretando errado as cores da vida? Lá fora, pode haver mundos habitados repletos de vida exótica, que brilham em tons que jamais associaríamos à presença de um ecossistema. Conforme o conhecimento avança, novas teorias surgem. Talvez outras civilizações espaço afora simplesmente não nos enxergam, porque a Terra não parece viva aos olhos deles. Hoje vamos explorar uma hipótese intrigante que pode esconder uma das chaves para o silêncio do cosmos. Uma ideia que nos leva a um passado remoto, onde nosso planeta não era verde. Bem-vindos à hipótese da Terra Púrpura. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta. E dando continuidade à nossa série sobre o paradoxo de Fermi, essa inquietante contradição entre a alta probabilidade da vida, ou mesmo vida inteligente, existir no universo, dado aí a vastidão de estrelas e planetas e nós estarmos aqui para provar que isso é possível, mas a falta de evidência observável, hoje vamos ver uma hipótese tão estranha quanto fascinante, a hipótese da Terra Púrpura. E apesar de não ser uma solução direta ao paradoxo de Fermi, carrega uma peça importante desse quebra-cabeça. Algo que podemos estar deixando escapar quando procuramos, dentro dessa série, a resposta para a pergunta fundamental: onde estão todos? Então, pegue alguma coisa para beber e um lanche, jogue esse vídeo na televisão e vamos ao que interessa. Imagine por um instante a imensidão da história da vida na Terra. Embora este planeta não esteja aqui desde a formação da própria galáxia, ele tem acompanhado uma parte significativa dessa longa jornada cósmica. E o mais impressionante, a vida surgiu na Terra assim que as condições permitiram, como se o universo estivesse ansioso para se conhecer. Vivemos, portanto, em um mundo onde, por quase toda a sua existência, foi um planeta habitável. Pelo menos para formas de vida simples. Isso dá ao nosso planeta uma janela extraordinariamente longa para ter sido detectado por alguma outra civilização na galáxia, especialmente se a vida, mesmo em sua forma microbiana, for algo raro no universo. É curioso pensar nisso agora, no momento em que enviamos missões para as luas geladas de Júpiter e Saturno, ou sondas para procurar vestígios de vida em Marte e nas nuvens ácidas de Vênus. Tentamos descobrir se a vida, em sua forma mais primitiva, já existiu, ou quem sabe ainda exista nesses mundos distantes. E há uma pergunta ainda mais profunda: será que a vida poderá surgir nesses lugares no futuro, quando as condições forem diferentes?
Um Sol mais velho, mais brilhante e inchando até se tornar uma gigante vermelha poderia transformar essas luas congeladas em oceanos líquidos temporários. Mundos que talvez acolham o nascimento de uma nova biosfera, muito tempo depois de a vida na Terra ter desaparecido para sempre. Mas também é possível que a Terra seja uma exceção, um ponto fora da curva. Que a maioria dos exoplanetas em condições habitáveis jamais dure tempo suficiente para permitir que civilizações se desenvolvam. Isso, claro, parte do pressuposto de que o surgimento da vida através da matéria não viva, uma biogênese, seja algo simples de acontecer, quando talvez seja exatamente o oposto. Pode haver etapas desse processo que ainda não compreendemos, que tornem a vida algo incrivelmente raro no cosmos. Se for esse o caso, então talvez civilizações alienígenas sintam-se ainda mais motivadas a procurar qualquer forma de vida onde quer que ela possa existir. E se essas civilizações forem mais avançadas em ciências planetárias, talvez consigam identificar mundos como a Terra com muito mais precisão do que conseguimos hoje. Diante disso, não podemos descartar a possibilidade de que o nosso sistema estelar, em algum momento de sua longa história, já tenha sido visitado por alguma inteligência alienígena. E há diversas maneiras pelas quais isso poderia ter acontecido. Desde sondas deixadas em sistemas promissores durante encontros estelares, até máquinas autorreplicantes e autossuficientes, capazes de monitorar planetas por milênios. Muitas vezes imaginamos esses encontros como algo saído de uma ficção científica, seres descendo de suas naves para fazer contato direto conosco. Mas há outro cenário talvez ainda mais intrigante: o de visitantes que chegaram à Terra muito antes de existirmos, numa época em que o planeta era irreconhecível, coberto por formas de vida completamente diferentes em uma biosfera que nos pareceria alienígena. Ao explorarmos as eras antigas da Terra, muito antes de qualquer traço de humanidade, nos deparamos com mundos perdidos no tempo. Janelas para a possibilidade de como a vida poderia surgir e se desenvolver em outros cantos do universo. Cada uma dessas eras, como a dos dinossauros, por exemplo, revela um planeta que poderia perfeitamente ser confundido com um exoplaneta habitado. A Terra, em diferentes momentos de sua história, é talvez o melhor exemplo que temos de como seria realmente um mundo alienígena. Répteis de sangue quente, com olhos voltados para frente, caçando suas presas com visão estereoscópica. Assim era o Tiranossauro Rex, um predador que dominava a Terra com uma presença tão imponente que nos faz imaginar, e se algum visitante alienígena, há milhões de anos, tivesse pousado aqui e sido devorado por uma dessas criaturas colossais. E se ao olhar para o céu daquela época, eles vissem não satélites ou aviões, mas os répteis voadores que dominavam os ares. Mas mesmo a era dos dinossauros não foi o cenário mais alienígena que a Terra já apresentou. Houve períodos tão estranhos, tão diferentes do que conhecemos hoje, que se alguma civilização alienígena tivesse nos visitado naquela época, talvez nem reconhecessem este planeta como algo semelhante ao que conhecem. Talvez vissem a Terra como um laboratório vivo, uma joia rara no estudo da astrobiologia, revelando possibilidades que desafiam qualquer lógica evolutiva. Um desses períodos hipotéticos nos leva a uma ideia ainda não confirmada pela ciência, a hipótese da Terra Púrpura, um mistério curioso. Quando pensamos em vida na Terra, associamos imediatamente a cor verde. Isso não é por acaso. Grande parte do planeta está coberto por plantas e organismos fotossintéticos, que através da clorofila transformam luz em energia.
Mas se quando procuramos por mundos potencialmente habitáveis, estivermos olhando para a cor errada. Procuramos por vida como a nossa, mas se o verde não for uma regra e sim uma exceção cósmica, um detalhe específico da Terra, é cada vez mais aceito na comunidade científica que em outros mundos onde a vida pode ter florescido, a fotossíntese tenha seguido um caminho totalmente diferente, muito mais simples, o que leva a um outro tipo de planeta. Hoje, a vida fotossintética em nosso planeta depende da clorofila, uma molécula complexa, difícil de usar, mas eficiente. No entanto, existe um caminho mais simples, uma molécula chamada retinal. Ela ainda é usada por algumas formas de vida aqui na Terra, em organismos primitivos chamados Aloacharya, que são, curiosamente, de cor púrpura. Isso nos leva a imaginar: e se, em algum momento remoto, a Terra não tivesse sido verde, mas sim púrpura? Um planeta coberto por organismos fotossintéticos que absorviam luz de forma diferente. O retinal prefere a luz entre o verde e o amarelo, justamente onde o Sol emite mais fortemente. Ao contrário da clorofila, que evita essa faixa e reflete o verde, e por isso vemos as plantas como verdes. Algumas evidências sugerem que a fotossíntese púrpura pode ter sido a primeira a surgir, antes mesmo da fotossíntese verde, e há indícios de que ambas possam ter coexistido. Isso significa, e veja bem, que a forma como a fotossíntese se manifesta em outros planetas pode depender não só da química, mas também da estrela que fornece energia para a vida. Mundos de cor púrpura, com biosferas ativas, podem estar por aí, invisíveis aos nossos olhos, apenas esperando para serem descobertos. Seriam assinaturas biológicas valiosas, porque é muito difícil imaginar um planeta de cor púrpura sem uma biosfera ativa para produzir esse pigmento. E mais, se há civilizações inteligentes em planetas onde só a fotossíntese baseada em retinal evoluiu, então talvez elas jamais tenham concebido algo como a clorofila. E por isso poderiam olhar para a Terra e simplesmente não ver nada. Nossa assinatura de vida estaria invisível para eles. Poderiam até teorizar que uma bioquímica como a nossa poderia existir, mas descartá-la como improvável, complexa demais, estranha demais. Em outras palavras, pode haver alienígenas por aí que acreditam que a Terra, como a conhecemos, simplesmente não poderia existir. E por isso, jamais pensariam em nos procurar. Ou talvez eles saibam exatamente o que há aqui. Talvez uma civilização alienígena há bilhões de anos, enquanto seu sistema estelar passava pelas proximidades do nosso, tenha deixado uma sonda estacionada na Terra, quando ainda éramos um planeta de vida microbiana. E se essa sonda tivesse observado por tempo suficiente, poderia ter testemunhado a transição do nosso mundo, de um planeta púrpura para um planeta verde. Na busca por vida alienígena, é justamente esse tipo de pista que astrônomos tentam encontrar, analisando a forma como a luz de uma estrela é refletida por um planeta. Esse espectro de luz pode revelar a assinatura de uma biosfera, seja ela baseada em clorofila ou retinal. Ainda precisamos de telescópios muito maiores para explorar esse tipo de detalhe com clareza, mas com o telescópio espacial James Webb já começamos a dar os primeiros passos. A fronteira entre o desconhecido e o mensurável está se estreitando. Agora veja o que interessante. Esse tipo de fotossíntese baseada no retinal, que é uma molécula muito mais simples do que a clorofila, é muito eficaz em planetas onde as estrelas são anãs vermelhas. Ou seja, a grande maioria de exoplanetas descobertos até agora orbitam anãs vermelhas. Esse tipo de estrela comum. Ou seja, a vida pode estar seguindo nesse curso. Mas, seguindo em frente... E essa é para quem é da área da tecnologia. A Alura, em parceria com o Google, estão oferecendo uma imersão de 3 dias com aulas de Cloud e DevOps.
Vocês vão praticar com projetos reais para impulsionar a sua carreira. O acesso é gratuito. Basta se inscrever através do link que está na descrição. Agora avancemos muito mais no tempo, para outro período fascinante da Terra alienígena. Entre 470 e 360 milhões de anos atrás, a Era Ordoviciana e Devoniana. Se uma civilização alienígena tivesse visitado nosso planeta naquele tempo e se aventurado pelas massas de terra emergentes, o que encontrariam seria um cenário radicalmente diferente de qualquer coisa que conhecemos hoje. Em certas regiões, poderiam se deparar com algo que, à primeira vista, lembraria uma floresta, mas não de árvores, e sim de gigantescos fungos. Um grupo conhecido como Prototaxids, organismos tão estranhos que ainda hoje nos confundem. Embora não fossem cogumelos como os que conhecemos, pensar neles como versões colossais desses seres pode ajudar a visualizá-los. Imagine uma espécie de tronco solitário, com até 8 metros de altura e 1 metro de largura. Sem galhos, sem folhas, apenas um corpo cilíndrico formado por um emaranhado de tubos microscópicos. Uma espécie de cacto alienígena feito de fungos. Essa era a maior criatura terrestre da época. Se aliens tivessem caminhado pela Terra nesse período, teriam testemunhado uma paisagem verdadeiramente bizarra. Uma floresta silenciosa de fungos colossais, um solo coberto por plantas primitivas e organismos que não se assemelham em nada do que conhecemos hoje. Um planeta em transição, misterioso e profundamente alienígena, mesmo sendo nosso. A ideia de que alienígenas possam ter visitado a Terra em algum momento do passado remoto nunca pode ser completamente descartada. Mas, mais do que a possibilidade científica, é um exercício fascinante de imaginação. Porque há muitos períodos em que a Terra foi radicalmente diferente do que conhecemos hoje. E projetar essas paisagens alienígenas do passado nos ajuda a imaginar mundos ainda mais estranhos orbitando outras estrelas. Planetas com biosferas tão exóticas que talvez nem tenham um paralelo em toda a história da Terra. Talvez existam mundos púrpuras com mares espessos e criaturas translúcidas, ou florestas negras sob sóis frios e alaranjados. Ou quem sabe, algo que nem conseguimos conceber, porque nunca houve nada remotamente parecido por aqui. Mas imagine por um momento se aqueles visitantes do passado decidissem retornar aqui, e ao encontrar a humanidade, nossa espécie curiosa, inquieta, tentando entender sua origem, eles nos entregassem algo precioso, a história completa do nosso planeta. Um presente deixado dentro de uma sonda silenciosa, esquecida em algum canto da órbita lunar ou enterrada sob sedimentos de um deserto remoto. Um arquivo completo da evolução da vida, dos mistérios da química primordial, das extinções e renascimentos, com um simples recado: que bom que vocês encontraram nossa sonda. Aqui está o presente da sua própria história. Estejam bem, e quem sabe, um dia nos encontraremos novamente. No fim das contas, este seja o mais nobre propósito de uma sonda, não apenas explorar e catalogar, mas guardar memórias de mundos. Plantar o legado de uma amizade ainda impossível, mas que um dia pode florescer entre as estrelas. E sinceramente, eu gostaria muito que fosse assim. Porque essa é a beleza da ciência, da astrobiologia e da curiosidade humana.
olhar para o céu, para o passado e para nós mesmos, e entender que a história da Terra, por mais fantástica que seja, talvez seja apenas um dos muitos capítulos de uma saga cósmica muito maior.